Olá, eu, Maria Alice e meu grupo composto por Gabriel Moroni, Luiz Otávio, Ana Paula e Thierry Beatriz falaremos sobre arquitetura renascentista. Mas antes de tudo, o Renascimento, que teve seu auge entre os séculos XIV e XVI na Europa, foi um período de renovação cultural e artística extraordinário. Ele marcou uma transição fundamental na história europeia, saindo da Idade Média para a Era Moderna. Esse período foi caracterizado por uma redescoberta entusiástica dos valores clássicos greco-romanos que haviam sido esquecidos ou negligenciados durante a Idade Média. O Renascimento trouxe uma nova apreciação pela antiguidade clássica, com um foco renovado na razão, na lógica e na valorização da individualidade humana. A arte e a cultura renascentistas celebravam a beleza, a simetria e a harmonia, criando obras-primas que desafiavam as limitações da imaginação e da criatividade humana. A redescoberta dos valores clássicos greco-romanos proporcionou o alicerce sobre o qual o Renascimento se ergueu. Essa influência reverberou através dos séculos e continuou a moldar não apenas a Europa, mas também o mundo ocidental, criando um legado cultural e artístico duradouro. A arquitetura e a escultura renascentistas foram mais do que expressões estéticas. Elas foram catalisadores de uma transformação profunda na Europa, guiando a transição da Idade Média para a Era Moderna. Seu impacto é evidente nas paisagens urbanas, no pensamento filosófico e na compreensão da natureza humana, e seu legado perdura como um dos marcos mais significativos da história artística e cultural. Agora falaremos sobre a arquitetura renascentista. Primeiro abordaremos a busca pela perfeição estética e a harmonia que caracterizou esse período. Essa busca por perfeição estética foi impulsionada pela redescoberta da antiguidade clássica e pelos princípios humanistas. Os arquitetos renascentistas enfatizaram a importância da proporção, equilíbrio e coerência em seus projetos, utilizando detalhes ornamentais, novos materiais e técnicas, bem como elementos simbólicos para criar edifícios que fossem esteticamente agradáveis e ricos em significado cultural e histórico. Essa abordagem resultou em algumas das estruturas arquitetônicas mais icônicas e atemporais da história, como a Basílica de São Pedro em Roma, onde esses princípios desempenharam papéis fundamentais na criação de uma estrutura que combina harmonia, estética, estabilidade estrutural e significado profundo, além da estética e simetria e proporção que também contribuíram para a estabilidade e durabilidade da Basílica de São Pedro, tornando-a um exemplo notável de como esses princípios podem gerar em edifícios grandiosos e duradouros. Com isso, vemos que na arquitetura renascentista, muitos elementos clássicos, como colunas, arcos, cúpulas e frontões, foram reintroduzidos não apenas por razões estéticas, mas sim estruturais, pois esses elementos adicionaram equilíbrio, simetria e harmonia aos edifícios, refletindo o ressurgimento do interesse pelos princípios da antiguidade clássica, essenciais para definir o estilo arquitetônico renascentista. No Renascimento existiram muitos arquitetos, porém os mais notáveis foram Filippo Brunelleschi, que foi responsável pela criação da famosa cúpula de Florença, Donato Bramante, que foi quem projetou a Basílica de São Pedro com sua planta centralizada, e Andrea Palladio, conhecido por seu foco em vilas e ênfase pela simetria e harmonia. Ambas as contribuições tiveram um grande impacto significativo na arquitetura renascentista e continuaram a influenciar a arquitetura moderna. Nesse período, os artistas eles descobriram a estética clássica da Grécia e da Roma antiga. Isso influenciou profundamente a produção artística da época. Uma característica que foi marcante da escultura renascentista é a busca pela representação do corpo humano, que era uma representação realista. E os escultores como Michelangelo, Donatello, eles estudavam a anatomia humana com um mínimo de detalhes, e isso fazia com que as esculturas estivessem incrivelmente naturais, fossem esculturas expressivas. Uma das obras mais conhecidas da época é o Davi, de Michelangelo, que demonstrava a maestria desses escultores que capturavam a perfeição que era idealizada, né, do corpo humano. E a escultura renascentista ela também abordou temas religiosos, místicos e retratos de figuras importantes da época. Isso contribuiu para a expressão de ideias e valores da Renascença. A combinação de habilidades, técnicas e criatividade tornou elas obras-primas
que foi uma parte essencial da herança cultural europeia e se destacou por sua beleza, seu significado artístico e etc. Bom, na decoração de edifícios renascentistas, a escultura desempenhou um papel muito crucial, enriquecendo a paisagem urbana e celebrando a cultura, a história e as personalidades da época de diversas maneiras. Uma delas eram as decorações de fachadas. Esculturas em formas de relevos detalhados de figuras ornamentais, elas eram frequentemente usadas para adornar fachadas de edifícios renascentistas. Elas adicionavam riqueza, estilística, detalhes arquitetônicos e elegância aos edifícios, criando uma sensação muito de harmonia e beleza. Escultores renascentistas criaram os retratos esculpidos de líderes históricos, nobres e personalidades muito importantes. Essas esculturas retratavam não apenas a semelhança física, mas também a personalidade e o status desses indivíduos, celebrando suas contribuições para a sociedade. Esculturas monumentais, elas eram muito utilizadas em monumentos funerários, dedicados aos líderes e aos nobres. Esses monumentos não apenas homenageavam os mortos, mas também contavam muitas histórias sobre as suas vidas e conquistas, preservando sua memória de forma muito duradoura. Esculturas em edifícios renascentistas adicionaram uma dimensão cultural e histórica às cidades europeias. Elas refletiam muito os valores e as ideias da Renascença, como a ênfase na educação, na virtude e no conhecimento. Além disso, essas esculturas serviam como registros visuais da história, conectando o presente ao passado. No geral, a escultura desempenhou um papel muito multifacetado na decoração de edifícios renascentistas, enriquecendo muito a paisagem urbana e contribuindo para a celebração da cultura, da história e da personalidade da época. O Renascimento foi um período cultural que floresceu durante os séculos XIV, XV e XVI, e é amplamente considerado um marco importante na história da arte e arquitetura ocidental. Esta era de Renascimento não só mudou a forma como as obras de arte foram concebidas e criadas, mas deixou um legado que continua a influenciar e inspirar gerações de artistas e arquitetos. Uma das características mais marcantes do Renascimento foi a redescoberta da antiguidade e a celebração dos clássicos. Artistas e arquitetos voltaram sua atenção para as obras da Grécia e Roma Antiga, encontrando na simetria, na proporção e no equilíbrio uma fonte inesgotável de inspiração. Essa busca por elementos estéticos clássicos resultou em peças de rara beleza e elegância. A influência do Renascimento também se reflete profundamente na inovação da expressão espacial tridimensional. A introdução da perspectiva linear revolucionou a forma como os artistas representavam o mundo ao seu redor. Essa técnica permite uma representação mais precisa e realista do espaço, fazendo com que pinturas e edifícios pareçam saltar da tela e do canteiro de obras. Mestres renascentistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Donatello deixaram uma coleção de obras-primas consideradas símbolos de criatividade, beleza e conhecimento. A Mona Lisa, a Capela Sistina, o Davi de Michelangelo e muitas outras criações são exemplos da excelência artística que transcende as fronteiras do tempo. No entanto, o impacto do Renascimento não se limitou à sua própria época. Suas contribuições perduram nas tradições arquitetônicas e artísticas subsequentes. Elementos renascentistas como cúpulas, colunas, arcos e proporções clássicas continuam a ser incorporados na arquitetura contemporânea, demonstrando a atemporalidade deste estilo arquitetônico. A perspectiva linear, introduzida durante o Renascimento, continua a ser a base da representação espacial na arte. O Renascimento é uma celebração da criatividade humana e da busca pela beleza e excelência. Sua influência é um testemunho da capacidade da arte e da arquitetura de transcender o tempo e inspirar gerações. O Renascimento é mais do que um capítulo na história da cultura ocidental. É uma fonte de inspiração contínua que nos lembra da importância da busca pela excelência artística e da exploração das raízes de nossa herança cultural. Portanto, seu legado continua a iluminar e enriquecer nossa compreensão e apreciação da arte e da arquitetura.